nós estamos aqui no Awaken Talks Entrevistas, hoje com a Maria Luísa Nóbrega, minha amiga, escritora, geógrafa, mas ela vai explicar melhor a mini biografia dela, para se apresentar. Eu peço então que você se apresente, agradeço que você tenha aceitado dar essa entrevista para a gente, né? Então eu peço que você se apresente, por favor. Eu sou Maria Luísa Nóbrega. Como você disse, eu tenho uma formação na área da geografia, do serviço social, e uma vida toda eu fui professora, tendo feito aí uma carreira da sala de aula até os organismos de gestão e na universidade. Então, há pouco eu me aposentei. Eu fico muito agradecida de você me apresentar como escritora. De fato, eu tenho escritas acadêmicas, mas o que me é mais caro é o livro que nós estamos lançando, né, juntas, uma coletânea, e que me deu muita motivação neste novo momento. Eu sou uma professora com uma vida bem comum de professora. Fiz as minhas formações, fiz concurso público, depois mestrado, doutorado, mas agora eu não posso mais usar essas identidades porque eu já me aposentei. O meu filho já cresceu, eu fui mãe de um adolescente, mas agora sou uma mãe aposentada, porque ele é um menino já independente. E eu tenho aqui a honra de estar inaugurando uma nova casa há um ano. Então, eu digo que eu estou sendo uma nova Maria Luísa. Não posso ir muito além dessa apresentação, porque eu também estou me descobrindo neste momento único. E único duas vezes. Eu estou aposentada há um ano, e menos de um ano depois da aposentadoria, eu me enclausurei numa quarentena sozinha, né? Depois de 25 anos, eu fiz a opção de estar na minha casa com a minha gata, então é tudo novo. Como diz o meu professor no budismo, é tudo novo, tudo se transforma e as opções estão todas abertas. Uhum. Então eu não sou, eu estou sendo, e vamos descobrir o que isso significa. Ah, muito bom isso, porque né, sai daquela coisa de que a pessoa que se aposenta acaba, né? A pessoa que se aposenta começa Isso, uma nova fase, né? Muito bom. isso. Então, o nosso tema dessa primeira série de entrevistas, assim, online, né? Porque antes a Awaken Talks eram encontros presenciais, agora mesmo em função dessa questão da Covid-19, a gente está fazendo essas entrevistas online. E o tema que foi escolhido para essa primeira série de entrevistas é a vulnerabilidade e seu poder. Então, nós queremos explorar um pouco essa ideia, né? Que a vulnerabilidade não necessariamente tem um lado só negativo, né? Mas ela pode também representar esse poder. Então, eu queria saber a sua opinião, Maria Luísa, se você acha que a vulnerabilidade pode ser um poder e por quê? De que forma, de que maneira? Como eu lhe disse, eu tenho uma formação em serviço social e nós usamos vulnerabilidade como uma categoria que origina e organiza políticas públicas. Então, eu tenho uma convivência, a geografia também usa vulnerabilidade para território. Então, eu tenho uma visão tanto técnica sobre o termo vulnerabilidade. Por contradição, esta coisa técnica que seria é vulnerável aquele que ganha ou não ganha X dólares por dia, é um padrão de vulnerabilidade. Ou é vulnerável aquele que mora numa área de território degradado, essas duas categorias, ao longo do tempo, elas me ensinaram o seguinte: a vulnerabilidade é uma condição humana que foi imposta a outros por seres humanos no nível do poder, por exemplo, o patrão, o empregador, o político que liberou a favela para ser lugar de moradia, combater o território indígena, isso tudo está no campo da vulnerabilidade. Porém, ela é só, do meu ponto de vista, uma condição. E como condição humana, ela permite, no mínimo, duas possibilidades. Você pode estar vulnerável e se submeter a esse fardo,
ou você pode estar vulnerável e enfrentar esta condição. Nas minhas experiências, vou focar a minha experiência profissional, e eu vi as duas coisas acontecerem. Então, uma mulher que apanhe e que fica por muitos anos no lugar da vítima, ela precisa ser empoderada, por exemplo, para se emancipar nessa condição. E a mãe, que tem um menino na Cracolândia, não desiste deste menino e tira esse menino desse convívio. Então, encorajada pela maternidade, a gente já viu a reversão de quadros como esse. Fechando, a vulnerabilidade é uma condição e, sim, ela pode se transformar no gatilho, na chave, para que a pessoa descubra dentro de si e ao redor, ninguém pode fazer esse movimento só, as condições de conhecer o poder dessa experiência vulnerável. É como eu enxergo, digamos que mais objetivamente. Nesse momento, eu acho que é importante destacar isso. Assim, quando você, trazendo essa questão um pouco para a sua vida pessoal, você também, em algum momento, você se sentiu que você poderia estar vulnerável na sua história, assim, na sua vida? E como que você lidou com isso? Como que você conseguiu superar essa condição? Se é que você identifica assim na sua vida. Eu identifico dois momentos. Eu superei por conta do próprio desenvolvimento humano que uma garota de 12 anos vai experimentando após observar o sofrimento familiar pelo nascimento de uma criança vítima de erro médico, que deixou de ser uma criança saudável pelo resto da vida. Mas essa vulnerabilidade, eu costumo dizer que me tornei mãe da minha mãe aos 12 anos, porque ela teve a bebê, descobrimos o problema e eu passei a tomar conta da casa aos 12 anos, porque a mamãe ficou muito deprimida e essa necessidade que o pai também cobrava, ela me fez assim, atrevida, uma menina destemida, até demais às vezes, uma pessoa que aprendeu, até na linguagem física, eu sou toda projetada para frente, sabe? Porque tinha que encarar e eu encarei. Essa foi uma vulnerabilidade muito bonita. Eu cheguei a minha vida na juventude assim, bastante destemida. E aí sim, essa primeira etapa do meu desenvolvimento, do meu amadurecimento, das minhas descobertas afetivas, profissionais, pessoais, como mulher que se emancipava, desembocaram, imagine você, num mandato político. Eu tinha 24 anos, eu fui eleita com mais de 3.500 votos para ser vereadora em Santo André, pelo Partido dos Trabalhadores. Aí sim, eu experimentei uma vulnerabilidade e foram necessários todos esses anos, desde 1982 até 2002, em primeiro lugar, quando os primeiros problemas começaram a ocorrer, e depois de 2002 até recentemente, para descobrir que eu fui muito corajosa de conviver na dimensão de uma prática política e de, ainda dentro do mandato, romper com aquele partido, ficar no bloco ético, votando com o partido que me elegeu, esperar o fim do mandato, porque os homens que eram meus, que estavam, que eram, tem um nome, aquele que substitui se você está impedido, eles me ofereceram coisas absurdas, engravidar, tirar licença para que eles pudessem assumir no meu lugar. É suplente, né, o nome? Suplente. Isso. Os suplentes fizeram esse movimento. Então, eu esperei o mandato terminar e foi muito bom. A política é uma dimensão necessária, a gente muito boa na política e a gente que sustenta tudo isso. A gente agora está observando. Há pessoas que têm essa visão do todo, do conjunto, é uma dimensão necessária.
Mas a partir daí, por outras questões, nem vem ao caso, eu fiquei vulnerável porque eu rompi com uma força ativa em ascensão, uma utopia que se realizava, e aí eu fiquei só, completa, até me habituei a ser uma pessoa só. Então, como eu superei isto? Eu optei por estudar muito, eu fiz mestrado, tudo depois desse período, mestrado, doutorado, eu me casei, como eu tinha imaginado que não seria, e tive um filho. Então, eu reconstituí o caminho de uma mulher emancipada, que se autodetermina, faz a sua escolha, fica de 4, se arrebenta e se aposenta e se descobre inteira. Então, a vulnerabilidade deste ponto de vista de você, primeiro, reconhecer que você não pode fazer tudo o que parece adequado, você não pode apostar todas as fichas num único destino, e ter a humildade de perceber que você tem necessidades que você negaria por força do imaginário da sua geração. Por exemplo, ser mãe. Eu tinha horror de ficar presa à ideia de ser mãe. Mas o meu filho foi uma pessoa que me ajudou a mais uma emancipação e eu me dediquei como uma mãe clássica. Amamentei, cuidei de casa, até hoje cuido. E eu formei um homem admirável, né? Tive meu companheiro por 24 anos e tivemos a lucidez de fechar aquele ciclo. Então, todos os percalços foram carvão naquela minha lareira e o Ai, que lindo. meu inverno se aqueceu. Muito Então, bom. sim, a vulnerabilidade pode ser o seu maior poder. Uhum. E aí, você também comentou isso da coragem, né? Então, porque é, essa coisa de se colocar vulnerável pode criar essa dúvida, né? Afinal de contas, se colocar vulnerável é uma fraqueza ou tem esse componente da coragem? Como que você enxerga isso? A primeira coisa que a gente faz quando se sente vulnerável é esconder que a gente está vulnerável, né? Para a mulher, a gente se coloca atrás de um personagem. Então, por exemplo, nós estamos muito vulneráveis, às vezes, quando nós parecemos muito dentro de um padrão. Então, a pessoa que não fica sem maquiagem, sem um certo estilo de cabelo, sem um certo estilo de vida, muitas vezes ela parece estar transmitindo um poder dentro de um padrão, né? Mas a maior fraqueza é não poder compreender a hora em que eu estou com medo, com dúvida, com raiva, com ódio, sem dinheiro, e que buscar o dinheiro pode envolver opções que não são as mais saudáveis. Eu tenho que talvez parar de consumir, e aí as identidades poderosas parece que se derretem e as pessoas se sentem impedidas de assumir que não tiveram sucesso. Então, a busca pelo sucesso, do meu ponto de vista, às vezes leva a uma vulnerabilidade que me vitimiza, que é uma fraqueza. E, ao contrário, eu acho que sobre isso eu já mencionei dentro da minha experiência, se eu tenho condições de dizer a mim mesma, sim, eu estou vulnerável, né? Mas o dia amanheceu e eu preciso fazer essa mamadeira. Eu penso que as mulheres que trabalham muito, a gente às vezes não entende como a periferia cria comunidades e núcleos urbanos como Paraisópolis, Heliópolis, é assim, teve pancadão a noite toda, tem que trabalhar no dia seguinte, levanta, faz 5 mamadeiras, um almoço, 3 marmitas e vai trabalhar. E vive aquele dia como é possível. Aí, essa coragem faz da vulnerabilidade um elemento constituinte de uma vida cada vez mais plena, do meu ponto de vista. Não sei se ficou Uhum. claro. Não, ficou muito claro, sim. E é legal dar esses exemplos também de
pessoas que têm outro estilo de vida, né? Outra situação mesmo na vida que é bem diferente da nossa de classe média, assim, né? Que a gente não tem tanto contato. Posso Aí, fazer, posso oi, fazer só uma observação? pode, claro. Eu sempre procuro trazer os elementos que eu observei e aprendi a respeitar na minha prática profissional como professor, Sim. ampliando a nossa compreensão sobre como são as vidas de outras pessoas, pessoas que Isso. importam, todas É. elas importam. Isso é muito importante mesmo, a gente notar, né, que não tem uma vida que importa mais, outra que importa menos, né? Vamos parar com isso imediatamente, né? Aí, a nossa outra próxima pergunta, Maria Luísa, é com relação às tentações do ego, porque uma vez que você consiga ultrapassar essa questão aí da vulnerabilidade e tal, tem esse risco, né, da pessoa ficar se achando, né, falando, puxa, eu sou o máximo, eu consegui passar por isso e tal. Então, como fazer para continuar desperta e atenta com relação a essas tentações do ego, na sua opinião? Como é que você acha que dá para fazer isso? Então, comigo aconteceu de eu ter a sorte de estar em situações limite. A política é o lado bom da minha vida. Na política, eu vi homens que eram muito poderosos na minha cidade rendidos por questões menores, né? Às vezes um compromisso torto com um bloco que vai votar um projeto, e aquelas pessoas sofriam muito, ou então a minha posição política, que era meio que heróica, vamos salvar os homens oprimidos do mundo. Uhum. Então, o ego, ele realmente cria armadilhas, e se você não reconhece a interdependência, o interser que se estabelece entre você, outra pessoa, e seu grupo, seu social, e a própria cidadania, a sociedade, você tem essa tentação de achar que você é um case de sucesso. Uhum. Então, cedo, aos 27 anos, eu descobri que eu, considerada um case de sucesso, fui abandonada literalmente, inclusive pelos amigos, porque eu tomei na bifurcação uma estradinha menor do que a pista principal. Então, eu penso que o ego ele precisa ser ultrapassado. Eu tive a sorte, a partir do momento em que eu deixei a vida pública, de fazer a leitura do Tao Te Ching. Eu não sou taoísta, mas o Tao Te Ching é um texto milenar de 5.000 anos que ensina como os 10.000 homens, que se referiam aos reinos da China, precisam ser justos com o povo e humildes perante todas as forças inomináveis. Uhum. Então, esse texto clássico me confortou muito e deu um bom jeito no meu ego, já quando eu deixei a vida pública. Uhum. E hoje, decorridos tantos anos, eu me tornei budista, não podia ser diferente, né? Uhum. Então, a partir do budismo, a minha noção de vida é que nós intercemos. É um conceito que um monge vietnamita, que foi perseguido no Vietnã na época da guerra, propõe. Eu não vou me atrever a falar o nome dele, Uhum. porque é muito difícil. Eu sugiro que, se vocês puderem depois pôr aí uma sugestão, eu deixo o nominho dele, mas é bem difícil de falar. Então, a proposta do budismo é essa: você tem o prazer de ter uma vida preciosa que você cuida, mas você não é capaz de sobrepor essa vida preciosa que você tem a obrigação de cuidar sobre qualquer outra vida. Isso inclui todas as vidas de toda a biosfera. Eu acho que no futuro nós vamos ter isso mais claro, porque a Terra, ela é conosco, e ela já já vai começar a nos dar sucessivas lições de natureza, inclusive a qual pertencemos, né? Uhum. É isso mesmo. E assim, a nossa última pergunta, que o nosso tempo já está terminando aqui, é sobre
se você tem alguma dica, mesmo talvez usando esse gancho aí do budismo e tudo mais, para as pessoas se manterem nessa frequência de liberdade e de felicidade. Então, a minha primeira sugestão para todas as pessoas com as quais eu convivo é que eu posso atingir, é que as pessoas sintam em que condições o coração fica quentinho, sabe isso? Teve uma pastora evangélica que usou esse termo, a gente costumava brincar com isso, mas é isso mesmo, que é a intuição. O homem sabe, porque ele é um ser de natureza, aquilo que conta a favor da vida de todos os seres e o que não. Então, penso que as pessoas devem reconhecer em si aquilo que faz sentido. Esse é um grande exercício. E o segundo é jamais deixar de ter projetos, de modo que não se esteja apegado aos projetos como se fossem o último caiaque do oceano, e nem que se tenha aversão por ter que ter alguma disciplina para tocar a vida. Então, a gente deve acolher sem se apegar e deixar ir, sem criar aversão quando as coisas fecham ciclos. Eu enxergo a vida hoje um pouco assim. Tá ótimo, então. Então, eu te agradeço muito pelo seu tempo. E quero dizer também que a sua entrevista vai ao ar em breve, né, junto com as outras entrevistas dessa série da vulnerabilidade, do Awaken Talks Entrevistas. Então, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui no nosso canal para ver as outras entrevistas também. E te agradeço muito. Muito obrigada, Maria Luísa. A gente se vê aí mais para frente. Tá? Obrigada. Um beijo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, tchau. Tchau.